Olá, queridos amigos, queridas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a um novo trabalho de entrevistas com familiares que se encontram nessa caminhada do luto por entregar um ente querido à pátria espiritual. E hoje estamos estreando esse novo quadro com a nossa amiga Marilene, mãe do Tiago, que vai falar sobre um assunto muito importante, que é doações de órgãos. Marilene, o que você tem a dizer para os nossos amigos e as nossas amigas? Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite. É gratificante estar participando desse programa e ser a primeira pessoa a fazer parte das entrevistas, o que nos faz dar grandes informações sobre esse assunto. Eu posso te falar, Alex, que a doação de órgãos, o que mais dificulta na doação é realmente as informações. As pessoas não têm muitas informações sobre o que acontece e todo o processo. Então, as informações que chegam para nós são sempre um clichê. Então, é a doação, porque outra pessoa está mal, porque precisa receber um órgão, porque se você não doar, ela vai morrer, e aí depende de você, passando por um processo de luto extremamente difícil, principalmente quando é um filho, como no meu caso. Então, é uma cobrança muito grande. Então, as informações são só essas, né? Ninguém fala do receptor, ninguém fala da condição física de cada um que vai receber ou que vai doar. As pessoas não falam do emocional de quem vai doar, porque é sempre assim, a pessoa é muito caridosa quando doa. Não é uma questão de caridade, é uma questão de consciência, porque eu não me sinto uma pessoa caridosa, né? Caridosa seria de despedaçar o ente querido e entregar um pedacinho para cada pessoa. Fica meio difícil a gente aceitar essa condição. Se a gente pensar nessa condição, a gente não faz a doação. Tá? Então, depois que o Tiago desencarnou e foi feita a doação, é que as informações chegaram a mim. Sendo que essas informações poderiam ter chegado antes, ela poderia ter passado antes para as pessoas. Então, hoje o nosso trabalho é de esclarecimentos. E é um esclarecimento que na captação de órgãos, nos profissionais da saúde que captam, não informam, por uma série de motivos deles. Mas nós estamos aqui prontos para informar as pessoas sobre isso. Então nós podemos começar a falar do receptor, não do doador. Porque as histórias do receptor são muito bonitas, são histórias tocantes, que elas chegam em nós, e você, depois que você sabe, você para pensar se não é o seu momento de doar. Eu sei que você não doou, eu sei que você não doou os órgãos da Larissa por falta de informação, por susto, falta de informação, por medo do que você sentiria depois, ou do remorso, ou de dividir o corpo da sua filha. Mas se você tem medo de dividir um corpo que a terra vai comer, olha que dualidade que está dentro de nós. Né? Depois tem uma outra dualidade muito importante. As pessoas estão visivelmente, perfeitamente vivas para morrer, bem para morrer, e as outras estão muito doentes para viver, e você está no meio delas, você está nesse caminho, e essa decisão é muito difícil, é muito difícil. Eu posso falar claramente o nome da receptora, que é uma que eu conheci, fiz uma entrevista com a Globo com ela, lá no Hospital de Base, um mês depois que ela recebeu o fígado. Ela chama Jéssica, mora em Mirassol, e está feliz da vida em participar desse projeto, né, que nós estamos escrevendo aí um livreto sobre isso. Ela está escrevendo a história dela. Ela se sentiu extremamente feliz, que ela não sabia como participar disso. Muito legal. Né? E quando ela me contou detalhes de como é receber o órgão, aí foi chocante. Chorei muito. Né? Me emocionei muito. Quando eu falo isso em palestras, eu tenho bastante cuidado em estar preparada emocionalmente para falar, porque é forte. Então, ela é uma menina de 17 anos, era na época, né? Hoje já passou-se 12 anos, que ela não tinha mais esperança de vida alguma, que os pais já estavam desesperados, já tinham faixas na cidade inteira de Mirassol, para quem conhece, que se as pessoas tivessem um ente querido nessa condição e pudessem doar, ela estava esperando desesperadamente. Aí ela estava no topo da fila de espera, não tinha mais o que fazer no caso dela. E nesse momento, ela recebe uma ligação que há um possível doador. Como é esse possível doador? Eu não sabia,
Eu não estava ainda no hospital com o Tiago sobre o acidente, mas quando aconteceu o acidente, os prováveis receptores já estão na lista, eles são avisados. Olha, o primeiro grande fato muito importante para o receptor. Alô, olha, nós temos aqui um possível doador. Se prepare. Nós não sabemos se a família vai doar, nós não sabemos se você vai poder receber o órgão, mas é uma esperança. Poxa, a lei já jogou em você. A responsabilidade. Nossa, o emocional seu, você não sabe disso. Fico até arrepiado. Eu também. Você não sabe disso. Mas a ligação é fundamental. O coração foi para Presidente Prudente. Que legal. Imagine a 4 horas daqui, mais ou menos, 3 horas e pouco, eu tocar o telefone e esse senhor, olha, senhor fulano, o senhor venha para Rio Preto, que há um possível doador. Por que venha para Rio Preto antes de saber tudo? Porque ele tem exames para fazer, ele tem internação e o órgão, o coração só pode esperar 4 horas. 4 horas. Então, veja bem, quanto que ia avisá-lo de que ele poderia vir? Então, olha só, o primeiro grande fato acontece aí. Depois eles entram nesse processo de recepção. A esperança, a emoção. E para eles, Alex, tem uma outra coisa muito importante. Eles sabem que para eles viverem, alguém tem que morrer. Para o pai dela, a mãe, a avó ficar feliz, eu tenho que ficar triste. Então, é uma dualidade o tempo todo, de tudo. Então, mas até então eu não sabia de nada, porque a falta de informação é o que eu te falei, a falta de informação é desse jeito. E continuando aí esse processo, ela fica no hospital, recebe, e nessa torcida, né? Depois nós vamos encaixar o tempo do acontecido com o Tiago com o receptor, o que aconteceu. Quando foi mais ou menos 10 horas da manhã do dia 4 de fevereiro de 2010, foi a hora que seria a hora do enterramento do Tiago, pediram para esperar mais um pouco, que estava chegando um avião de São Paulo, né, com o comando da Polícia Militar. Mas até essa providência seria da espiritualidade. Porque essa providência atrasou o enterro e atrasou para o pai da Jéssica ir ao cemitério. Ele pediu para falar comigo. Quando eu cheguei perto dele, ele falou assim: eu vou visitar minha filha pela primeira vez, agora às 11 horas, porque ela recebeu o fígado do seu filho. Nossa, o impacto foi muito forte. Parece que tudo se apagou em volta de mim, porque como ele é policial militar, então eu não tive momentos de sofrimento perante o velório. Muitas pessoas, tinham mais de 1000 pessoas, tinha gente da região toda, então foi assim, fui cercado de muita atenção e parece que fui anestesiado esse tempo todo. Quando ele diz que ele é o pai da moça que recebeu o filho, o primeiro e único que se apresentou num momento como esse, eu vi nascer ali outro fato muito importante para as informações. Porque nesse ponto, vou dar até uma paradinha. Quando as pessoas recebem um órgão, por que é proibido falar quem recebeu o órgão, quem não recebeu, está em contato com a família? São vários os motivos, principalmente a nossa falta de comportamento. Porque se eu te dou um órgão, como dizem as pessoas entre aspas, eu te dei uma roupa velha que não usava mais, te dei algo que não ia ser mais usado. Isso não cria em nós afinidade de parentesco. Certo. Isso não cria nem amizade em nós. Eu te dei alguma coisa, você pega e vai embora. Se fosse uma roupa, eu iria pedir para você pôr a roupa para me ver como fica? Não. Eu iria pedir para você me dar a roupa para me levar embora e ficar uns dias para depois te devolver? Não. Então eu não tenho laços de amizade com você. Certo. Não criou entre eu e a Jéssica família. Ela não é da minha família, eu não sou da família dela. Eu gosto muito dela, muito respeito ela por mim e eu por ela. A gente se olha muita felicidade dela estar com um órgão, que ela está viva. É diferente. Então, quando não há esse laço de comportamento, o que acontece? As pessoas podem seguir adiante. Mas e o medo de uma mãe que ficou emocionalmente abalada e fala assim, está sempre querendo estar perto daquela pessoa que recebeu? É muito difícil. Então as pessoas se sentem incomodadas. Vamos por um outro exemplo. O senhor que recebeu um coração em Presidente Prudente. Eu gostaria
assim, com o esteto, ouvir o batimento cardíaco. Eu não sei nem produzir para você se eu aguentaria, mas eu gostaria de ouvir. Pelo menos ouvir o batimento, né? Mas é só, entendeu? Para aí. Para aí. A vida dele é a vida dele, ele tem uma família, a gente tem que respeitar a família, respeitar os que eles pensam. Eu sei que eles são gratos, porque meu filho precisou partir para que ele vivesse. Correto. Então eu sei que eles são gratos. Eu também sou grato deles terem conhecido e espero sinceramente que eles tenham levado esses órgãos com responsabilidade, porque foi muito difícil conquistar. Muito difícil. Então tem esses pontos. Agora, para a gente encerrar esse bloco sobre esse assunto do receptor, tem uma coisa muito importante. No dia que a Jéssica chegou no HB, que ela estava subindo no elevador por 7º andar, que é onde faz a captação dos órgãos, o pai dela começou a chorar muito. Chorar compulsivamente. E ela não viu a hora do pai parar. E ela agradava o pai. Abraçava o pai e falava assim: pai, eu vou viver, para de chorar, nós conseguimos, estamos aqui vivos, então nós conseguimos, já eu sou outra pessoa, eu vou viver, agora você não precisa chorar mais. Aí ele olhou para ela e falou assim, a parte mais emocionante: mas eu não estou chorando por você, eu estou chorando pela família que vai deixar você viver, que eles estão chorando porque o filho deles morreu. Nossa, quando ela me contou, foi assim, o segundo choque do receptor. Exatamente. Então, quando a gente fala de doação de órgãos, a gente esquece de colocar a forma mais bonita da doação. Não é uma prática teórica, uma prática fria, é uma coisa muito grande e bonita. E com essa receptora, como eu sei onde estão os outros órgãos, só não sei quem são as pessoas, algumas eu sei quem recebeu o rim, por exemplo, que são conhecidos de conhecidos, então também não tenho laço, não quis conhecer, não é essa função minha, não é essa vontade minha. Né? Então, essa, Alex, é a parte da recepção, porque se as pessoas têm essa informação, elas sabem quanto custa para o seu ente querido receber o coração e, mais ainda, quanto custou para a gente doar. Tá? Isso não nos coloca anjos, isso não nos coloca benfeitores sem nome, não. É uma coisa que você vê que ia se perder. Então, para que vai se perder quando você pode doar para alguém? Né? Então, essa é a nossa primeira parte. Na segunda parte que a gente pode falar é sobre a religião. Eu sou espírita. Mas o espiritismo não me define. O que me define é o que eu sou, é o que eu sinto, é o que eu faço. O espiritismo só me ensina que existe uma vida além dessa, que tudo é uma ação e uma reação, que é uma vivência no mundo espiritual e que o nosso ente querido vive e está em algum lugar e está feliz. Quando o Tiago acordou no mundo espiritual, que uma das cartas que ele coloca para mim, ele sentia sair luzes azuladas do seu corpo e ele foi informado que ali foi feita a doação daqueles órgãos. Então ele sente uma paz imensa. Aquilo para ele, diz ele para mim, que foi quitação de débitos que nós fizemos e estava tudo certo, né? Que ele agradece de ter sido feita essa doação, que para ele foi muito bom. Então a doutrina espírita só nos ensina isso. O ato que você faz, o ato que você pratica, ele está já embutido dentro de você. Ele já nasceu dentro de você. Quando o Tiago sofreu o acidente, ele sofreu o acidente 10 para as 11 da noite. Ele subia ali, ele estava levando um elemento detido. Ele estava com a moto da polícia, ele foi para o plantão e a Força Tática levou o elemento preso. Certo. Ele saiu de lá, fez a papelada, o BO, tudo certinho, e veio pelo Andaló. O Andaló tinha o comando da companhia dele. E ali ele fez a volta, nem chegou a descer da moto, o rapaz fugiu do comando. E quando ele fugiu, as motos saíram perseguindo, e o Tiago foi um deles. Por 2 quarteirão, na hora que ele virou na Antônio de Godoy, ele bateu a moto da polícia num carro que estava parado no farol verde. Só que ele bateu na lateral do carro, né? Mas ele fez a alavanca e caiu de cabeça. O capacete saiu, né? Então nada pôde ser feito. Então,
ali quando todos os socorros, tudo parou, até policiais que estavam de folga, colocaram a farda para ir. Então ali já começou uma movimentação muito grande. Eu fui na viatura da polícia escutando o rádio radiar todo o acontecimento. Então ali foi assim, meu Deus, meu filho se foi, meu filho não volta mais. Né? Então, ao chegar ao hospital, como eu já trabalhei na UTI pediátrica do HB, como a minha profissão é essa, então não foi difícil saber o que estava acontecendo. Né? Era evidente que eu sabia o que estava acontecendo. Quando a doutora, eu cheguei, a doutora falou, quando a doutora falou que não tinha nada para ser feito no caso dele, que o caso dele não era cirúrgico, o caso dele não podia ser feito mais nada, né? E eu só perguntei para ela qual o grau de Glasgow, que vai de 0 a 15, quanto mais baixo, mais grave é a condição física do paciente. E o Thiago estava com grau do Glasgow 3 é morte encefálica, né? Então, mesmo ali, você não tem muito tempo para pensar. Você está tudo misturado na sua cabeça, né? Mas uma sensação de que ele realmente não voltaria, de que aquilo era extremamente grave, era o que eu tinha. Quando eu entrei e vi ele na cama, ainda meio sujo, com um único frasco de soro, e ali parece que todos ficaram de pé quando eu entrei, que eu olhei para ele e disse, meu filho, o que é isso? Meu filho, o que foi que aconteceu? E agora? O que vai ser feito? Né? Aí conversei com ele, olhei muito para ele, olhei mais do que conversei. Meu pensamento conversava com ele. Depois, para frente, uma das cartas ele diz que até naquele momento eu liberei ele. Né? E aí todos ficaram calados naquela UTI, e eu saí, contei para o pai dele e a minha filha qual era a condição, porque eles não puderam entrar, sua mãe entraria, e ali eu falei para eles, eu quero doar os órgãos. Eu saí do corredor até a sala de espera e falei, eu quero doar os órgãos. Sem saber se já era para doar, se era para falar. Né? Entendi. Aí nós acabamos de passar a noite lá, né? Ao amanhecer, os médicos passam uma visita, todos vão ver os casos que aconteceu, e aí conversar com a família. A conversa comigo foi às 11 horas da manhã. O médico disse assim para mim, olha, minha senhora, a senhora me desculpa, mas nós não podemos fazer mais nada, seu filho morreu. Ao falar desta forma, foi imediato. Ele falou e eu caí. Foi imediato. Eu nunca vi uma pressão subir tão rápida como a minha. Né? Mas eu pedi absolutamente que não me dessem nada, não queria ser de forma nenhuma anestesiados por comprimidos, não queria nada, eu queria assumir tudo até o final. Né? E que já que eu tinha que me despedir dele, tudo que faria com ele eu iria acompanhar até o final. E aí eles perguntaram para mim, inclusive o rapaz que faz a captação, um deles é policial, ele faz de forma gratuita, ele não cobra nada para isso, é voluntário do HB, então eles conversam com a gente e explicam essa parte que somente a gente pode saber. Como é feita a doação, como é feita a captação, que os exames que são feitos para confirmação da morte cerebral, né? E ele perguntou para mim se eu tinha interesse, eu poderia, se eu iria doar. Eu falei que sim, iria doar os órgãos. E ele, parece que ele travou, parece um minuto, parece que aquilo foi para ele um presente. Porque é raro, é muito difícil. Porque tem muitas coisas, se você pegar a legislação, que você está postando a legislação, poste a legislação para saber o quanto é difícil a classificação de doação. Não são todos que podem doar, Alex, principalmente nessa nossa nova fase. É uma fase pós-Covid grave, né? Porque ele está em alta ainda. E as vacinas é que seguram isso, graças a Deus. Mas o Covid veio e atrapalhou muito, até uma simples doação de sangue está sendo complicado. Porque há necessidade de fazer o teste, esperar o resultado, e além de tudo, se teve Covid, tem um prazo para esperar para doar. Então isso baixa muito a quantidade de sangue nos hospitais. E em contrapartida aumenta muito a necessidade. Principalmente quando abrem tudo, você sabe, as pessoas estão na estrada, as pessoas estão com doenças, e aí vai. Então a necessidade é muito grande. Você imagina para a doação de órgãos.
Teve uma postagem nossa um tempo atrás da necessidade de voltar essas doações porque era muito baixo. Caiu mais de 80% a doação de órgãos. Mas é justamente por isso, por as pessoas terem Covid. E tem mais, uma coisa importante, é que houve muito desencargo, houve muita morte pelo Covid. E as pessoas ficam desacreditadas. E quem teve Covid não pode doar. Isso. Então nós tivemos em Rio Preto, quantos mortos? 3 mil, 4 mil mortos? Mais ou menos por aí, 3 mil e poucos mortos. Ninguém doou, porque não pode, teve Covid. Então vamos dizer que 10% disso aí seriam doadores. Não pode. Não pode. Então é muito nesse caminho mesmo, né? Marilene, eu vou pedir licença a você e vamos agora para um rápido intervalo, tá? E voltaremos para darmos continuidade no segundo bloco. Perfeito. Ok? Estamos de volta ao nosso segundo bloco, esse nosso bate-papo com a nossa amiga Marilene. Está sendo um bate-papo muito edificante, muito construtivo, para que vocês possam ter uma realidade do que acontece no ato do desencarne de um ente querido e no ato em que você recebe a seguinte pergunta: você vai doar os órgãos? Então é muito importante a gente ficar ciente desse fato que vai acontecer com todos nós. Então a Marilene, eu desde já também agradeço a ela, tá? pela aceitação do nosso convite, de estar participando desse nosso programa, dessa nossa entrevista e trazendo todo o conhecimento que ela tem com relação à doação de órgãos. Marilene, você poderia continuar? Continuando com a história do Tiago. Quando foi dado sim, né, para ser feita a doação, aí começa um novo processo. E não podemos esquecer que estamos no luto, pleno luto, sem sabermos que direção a seguir. Se vamos lá na funerária fazer a documentação, se aguardamos essa doação, se já é fim de tudo, é outra falta de informação. Nós podemos ficar no hospital se quisermos ou irmos embora. Mas o rapaz falou para mim o seguinte: agora nós vamos entrar com um procedimento da doação de órgãos propriamente dito. Ele vai ser transferido para o 7º andar daqui do HB e aí nós entramos no protocolo de doação. Como funciona esse protocolo de doação? Ele vai ser feito vários exames, vários testes, para saber se ele realmente tem morte cerebral. Que está comprovado sim, porque ao bater a cabeça é visível, não só pelos exames, mas visivelmente nós sabemos que ele perdeu massa cefálica, nós sabemos que foi o que aconteceu com parte cerebral dele, né? Mas eu pedi para o rapaz, eu quero acompanhar. Eu quero acompanhar, porque isso é de direito das pessoas acompanharem o que está acontecendo, né? Você pode acompanhar tudo sobre os exames que estão sendo feitos. Então, o primeiro exame é a pessoa ficar, da hora que ele subiu para o 7º andar, até começarem às 6 horas da tarde, que for o dia inteiro, para que fosse observado se ele tinha algum movimento, alguma manifestação física. E deveria ser feito também os exames como ressonância, é feito mapeamento, é feito arteriografia para saber, no caso dele foi a cabeça, não o coração, né? Então, porque vários motivos você pode fazer a doação, não só no caso de acidente, um AVC também, né? Então, então quando o coração está comprometido, não há doadores, ou não é conveniente a doação, também ele pode parar a qualquer momento, mas os outros órgãos estão bem. No caso... Não é doença. Pode falar. Bacteriológica, virótica, então essas doenças não entram na doação, né? Então, assim, no caso, é dado como... eu vou dar um exemplo da Larissa.
Ela entrou por volta das 20 horas, 20h30, e foi dar a morte cerebral dela no outro dia, né, fazendo 12 horas. Né, é onde eles comunicaram aos pais que houve morte cerebral, e ali de imediato eles, mesmo sabendo se não ia doar ou ia doar, eles já entram com medicamento. É assim que funciona? Não, o medicamento já entra no socorro. Quando há um socorro, no caso da Larissa ou do Tiago, o socorro do Tiago foi feito no chão. Eles ficaram até 2 horas da manhã. Eles conseguiram uma pressão de 7/4 apenas, e o respirador fazia parte da respiração pulmonar. Entendi. Então eles tentam salvar a pessoa primeiramente. Estabiliza a pessoa, aí é levada no caso para o hospital. Como ela já foi direto para o hospital, então ela teve uma dor de cabeça, entendeu? Então ali ela estava tendo um AVC, então chega feito todo o protocolo de atendimento. Quando não faz os exames, põe o soro, põe a medicação, e ali eles veem que não vai haver melhora, não vai adiantar o quadro dela é muito grave, né? E a medicação pode segurar, sim, os batimentos cardíacos e uma pressão, somente esses 2 casos. O rim ainda continua funcionando, porque o coração bate, mas cérebro já não tem mais. Tá? Ele pode continuar um funcionamento sem a ordem cerebral, mas é por pouco tempo. O que segura realmente é os aparelhos e a medicação. No caso da Larissa, quando eles avisam, que realmente é igual o caso do Gabriel, né, do nosso livro. O Gabriel, ele ficou 13 dias. E ali o cérebro funcionava em 13 dias. Mas ele ia cada dia pior, inchado, com sondas, com dreno, mas ele continuava inchado, e ia chegar uma hora que não ia mais ter mais jeito de segurar. Quando falaram com os pais, já não tinha mais jeito. Mas como ele já estava medicado, com todas as funções físicas ainda não comprometidas, então tudo bem. No caso da Larissa também, ela levou essas horas lutando, eles levaram essas horas, pelo contrário, nem ela lutou tanto, quem lutou foi os médicos. Né? Eles levaram essas horas todas lutando para salvar, para reverter esse quadro, para reverter essa drenagem desse líquido que estava sendo vazado dentro do cérebro dela. Entendeu? Pode ser sangue, como pode ser outro líquido qualquer. Então ele comprometeu todas as funções, fez com que parte do cérebro começasse a morrer. Antes que tudo se perdesse, morressem tudo, como ela não tinha mais função, como o Tiago. Quando foi feita a cintilografia, então quando foi passado o contraste pelo corpo todo dele, chegou no rosto, passava no rosto, mas não ia para o cérebro. Então do rosto ele voltava para o corpo. Então o corpo estava sendo irrigado de sangue, o cérebro não. Se ele não recebe sangue, se ele está morto, não tem o que fazer. O máximo que ele vai durar é alguns dias, talvez 2, 3 dias, nessa condição no hospital. Mas em cima de uma cama, a tendência é apodrecer. Porque não tem vida, não tem função, não tem reposição celular, não tem nada. E aí, nesse caso, eu olhava para ele, 1,83 m, saudável, lutador de taekwondo, fazia academia, extremamente estudioso, tudo perfeito e lindo, né? Vamos dizer de passagem, né? Espírita também. E espírita ainda. Nossa, tinha perfeição. Estava perfeito. Para a mãe, a perfeição estava. Então, todo esse quadro, eu olhava, meu Deus, como isso vai se perder? Como que eu vou jogar um punhado de terra em cima dele e acabou? Ninguém vai usufruir? Mas essa limpeza toda, ninguém vai usufruir? Alguém tem que usufruir disso, né? Aí já estava a decisão da doação. No outro dia, às 11 da manhã, que seria no dia, ele sofreu um acidente dia 31 à noite, dia 1º foi feito esse primeiro processo. No outro dia, eu assinei a documentação e aí eles colocaram que ia ser doado. O interessante é que quando chegou, que ele falou pele e ossos, me deu um mal-estar. Eu não consegui. E a gente está acostumado com o coração. Eu não consegui, parecia que eu não ia enterrar mais nada. Já tinha tirado tudo de dentro. Aí já tirou a pele. Para mim, a pele e os ossos valia tudo. Então não era um pedacinho para salvar um enxerto. Isso não passou pela minha cabeça. Falta de informação de novo. Eles não tiram as peles tudo e os ossos. Eles tiram parte do fêmur, parte da coxa, para fazer o enxerto depois. Isso. A pele, o queimado. E eu assustei, eu não quis
eu não doei. Olha só. É porque a pessoa ela pensa assim, se for doar a pele, vai arrancar a pele do corpo todo, vai arrancar os ossos todos. Tudo, eu não tenho mais nada, eu vou ficar com o quê? Né? É assustador realmente. Então as pessoas pensam nisso, mas é falta de explicar, de informação. Se você pergunta ali para o rapaz ou para alguém que está te falando, você vai saber que ele vai te explicar. Mas enquanto isso não vem a público, você não fica sabendo, a sua cabeça trabalha ao contrário. Você sabe que a nossa imaginação é muito fértil. Nós pensamos primeiro do que sabemos a realidade. E é esse pensamento primeiro é que assusta. Como pensar, não, vão tirar os órgãos do meu filho vivo. Como vivo? Não tem como. Né? Seria assim, se 10 pessoas num dia vão doar, as 10 vão morrer, vão matar eles, assassinar. Gente, seria assim, muita falta realmente de informação. Mas tanto é que eu pedi para acompanhar. Ele foi me acompanhando com tudo que estava acontecendo nos exames. Então, no dia 1º, à noite, já às 9 horas da noite, eu assinei a documentação. Até ele tinha uma ex-namorada, que já estavam separados há uns 4 meses. Ela chegou, eu tinha ligado para ela vir, né, que ele gostava muito dela. E aí ela falou assim, não assina, ele pode viver, ele pode estar vivo. Eu olhei bem para ela e falei assim, meu Deus do céu, meu filho não pode estar vivo, eu acompanhei tudo, está tudo certo. E eu assinei, porque Alex tem outra curiosidade aí. Primeiro é a mãe que é comunicada, a mãe que assina. Outras pessoas podem doar da família, sim, se é de vontade do doador. Do doador. Mas a primeira pessoa, talvez por respeito, talvez pela nossa legislação, é a mãe. Parece que é uma coisa muito bonita, você deu a vida, você faz o que tem que ser feito, você autoriza outras pessoas a viverem com aquilo que você está autorizando. Né? Isso não pode doer mais para mim, porque para o nosso grau de dor, você sabe bem isso, você sendo o pai da Larissa, você sofre muito, porém a dor maior está com o André. O nosso grau de dor, ela vai do topo da separação de um filho para mais baixo. Se você não perdeu a Larissa, foi sua mãe que desencarnou em vez de sua filha, você compreende mais, porque ela já estava com uma idade bem acima da sua, já tinha suas comorbidades, já tinha, entre aspas, a sua vivência. Então todos vamos partir, ninguém vai ficar para semente. A hora de nós todos está chegando. Os jovens nossos chegaram primeiro, mas vamos dizer que fossem os nossos idosos, como no caso da minha mãe e do meu pai. Eles partiram primeiro. Depois que o Tiago foi, a morte da minha mãe e do meu pai perdeu um pouco do sentido da dor, porque não há mais forte do que a separação de um filho. Não há mais forte. Meu pai estava com um câncer, a minha mãe foi um AVC, depois de vários infartamento, flebite, então ela tinha bastante comorbidade, então é aceitável a partida dela, mas não é aceitável de um filho. E vamos supor que uma pessoa more só com seu animal de estimação e não tenha família, não tenha laços familiares com ninguém, esse ser morre, parte, quem que ela sente? O grau de dor dela só é compreensível com aquele animal que conviveu com ela. Isso mesmo. Tá? Então, para ela, é aquele maior grau de dor, é aquele ser que estava com ela. Para nós, é o filho. E para as mães, ela vem no topo, ela vem em primeiro lugar. Porque nós sabemos a nossa realidade paternal hoje. Não é todos que são pai igual a vocês. Entendeu? Não é todos. Hoje o filho talvez não represente tanto amor para os pais, tão jovens, tão inconsequentes como existe hoje. Se você sabe o que está acontecendo. Na nossa cidade, 80% das crianças que nascem, na sua certidão de nascimento, não tem o nome do pai mais. Isso está no Diário da Região, está aí faz mais ou menos um mês, que 80% acontece. Então nós não podemos pôr nessa classificação todos os pais, mas todas as mães, porque são elas que ficam com eles. Então talvez por respeito, pela legislação, nós somos consultadas primeiro e a nossa palavra se torna lei. Porque naquele momento que eu doei, que eu saí do quarto, da UTI, e falei com a minha família de que eu iria doar os órgãos, ali era irrefutável. Não aceitaria o não de ninguém, não aceitaria que ninguém fosse contrário, né? Porque eu dispus do órgão, do ser que eu gerei. Então, é bem nesse caminho. No caso, se tivesse qualquer
no caso do seu esposo ou qualquer outro familiar, a sua filha, que quisesse intervir, no caso de não doar, eles não poderiam fazer isso porque você já tinha a decisão era sua. Existe uma legislação ainda, assim, leis em cima disso, né, que se o pai não quiser doar, né, mas não tem tempo hábil para uma ação judicial, porque está ali, emocional, rápido, então teria que ser uma liminar, teria que consultar um promotor e sei lá qual é o processo, porque isso nem me passou pela cabeça, né, porque sabendo da minha condição de espírita, sabia da condição dele de espírita, sabia da condição dele que ele era assim, a parte que ele tinha mais sensível, que era assim a caridade, que era fazer ao bem ao próximo, que realmente ninguém sabia, ele fazia as coisas dele bem quieto. Tanto é, Alex, que em dezembro, quando que foi um mês antes do acidente, ele fez Natal e Ano Novo, ele pediu para trabalhar nas folgas para que os colegas que tivessem filhos passassem com a sua família. Que legal. Tá, então ele trabalhou no feriado de Natal e Ano Novo. Nós vimos ele com a moto perto da represa no dia de trabalho. Foi assim que nós passamos o ano com ele no trabalho, com a moto do lado do carro e acabou. Então essa era a nossa vida. Então esse era o caminho dele, era essa escolha dele. Como não respeitar a escolha de uma pessoa dessa? E uns tempos atrás ele tinha assistido um filme sobre doação de órgãos e ele falou assim, que bonito, eu gostaria de doar mesmo. Não foi por escrito, mas ali ele deixou enfatizada a sua vontade. Então essa vontade foi respeitada. E no caso, a confiança que a minha família tem em mim e no meu julgamento e no que eu penso, colaborou. Tá? Então isso deve ser conversado, outra grande informação, deve ser conversado com a família antes, deve ser se reunir, porque a palavra morte é feia, a palavra morte é triste, mas ela existe. Não há como a gente evitar que se morra. Então não há jeito de nós saudáveis, como nós falamos no começo da entrevista, que nós saudáveis de repente não passamos a ser muito doentes. E os doentes, muito doentes, condenados, entre aspas, à morte, não estejam, revivem com os órgãos foram doados. Então essa dualidade faz com que a gente pare para pensar. Converse com a família, não precisa deixar por escrito, mas deixe a vontade já assim, pronta para uma situação que poderia vir a acontecer. Porque se fosse a inversão, se nós tivermos que esperar um órgão, se a gente estivesse aqui muito doente e esperar esse órgão vir, como seria? Tá? Então nós nos colocamos no lugar da pessoa, como no caso da Pri, que está lá indo no centro, uma pessoa muito conhecida, que também gostaria de fazer parte desse programa. Ela ficou muitos anos doente, ela se mudou para São Paulo para poder ficar perto de quando recebesse um doador para fazer o transplante de pulmão. Então ela sofreu muito, nós no centro acompanhamos o sofrimento dela. Hoje ela é uma receptora feliz, é uma receptora que está em contato com o pessoal em São Paulo da associação, inclusive vou falar na associação agora em setembro, né, justamente sobre esse tema. Então ela está do outro lado. Então esse outro lado, a gente tem que chegar para a família e conversar. Se você tivesse sabido das informações antes, se você tivesse conversado com a Andréia antes, vocês saberiam o que fazer nesse momento. Mas também, você morador do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Rio 40 graus, filha bonita, com jovens, você nunca passaria pela sua cabeça que ela teria um AVC. Muito rápido. Para você ver que a nossa vida é sempre por um fio. Quando a gente diz, a vida dele está por um fio, não é que está por um fio porque apresentou um perigo, está por um fio literalmente. Hoje estou conversando aqui com você, ao sair ali fora, pode me acontecer qualquer coisa. Então eu sou doadora, por favor. Então eu sou doadora, né? E continuando esse processo, né? Quando ele sofreu o acidente, que foi doado, que a gente participou totalmente de todas as fases, que no dia 1º eu assinei a documentação, dia 2 eles me chamaram às 11 horas da manhã, que seria a última visita ao Tiago. Porque nesse meio tempo eu não poderia ver enquanto ele estivesse no protocolo, porque para que não houvesse emoção,
para que não houvesse movimentação, que dificultasse a visualização e o controle do que ele estava sentindo, né? Aí quando eu cheguei no 7º andar, que eu olhei para ele, uma outra coisa muito bonita aconteceu, que as pessoas também não sabem disso. Os funcionários se afastam, deixam você com ele, e ele estava muito bonito, bem arrumado, cheio de difusores. Ele tinha plasma, ele tinha todos os batimentos monitorados por aparelho, eles tinham soro. Por quê? Hidrataram todos os órgãos, prepararam esses órgãos para outra pessoa receber. E o custo disso não saiu do nosso bolso. O custo disso é do governo. O custo disso é das pessoas de boa vontade. Então, tudo isso conta. Quem vai doar e quem vai receber passar por um processo também financeiro, né? De grande dificuldade. Tá, aí ficamos com ele, conversamos, olhei ele todinho, apertei, apontei, beijei. Ficamos ali, eles falaram, fica o tempo que vocês quiserem. Quando ele fala, fica o tempo que vocês quiserem, ainda é um tempo limitado, porque você está se despedindo. Então, é difícil para essa família? É muito difícil. É muito emocionante, traz emoção para a gente quando a gente lembra, depois de 12 anos. Sim, eu vou lembrar disso sempre. Eu vejo eles perfeito. É como se ele estivesse tranquilo, agradecendo o que estava acontecendo. E isso deixa a gente tranquilo também. Alivia o nosso coração. Aí a gente ficou com ele quanto tempo foi necessário, né? Ficamos lá e conversei com ele. Aí falei para o pai dele, está na hora da gente ir, né? A irmã não quis ver, né? Não quis ficar com ele. Aí nós saímos e o rapaz à noite falou para mim, agora nós vamos fazer todo o trabalho da doação à noite que os receptores estão prontos. Então você vê que hora que o receptor ficou pronto, da hora que ligaram no domingo, madrugada, para eles chegarem para segunda-feira, se prepararem para terça-feira entrar para o protocolo de doação. Ali eles também não viriam mais a família, né? Eles teriam que estar tranquilos, eles teriam que estar prontos para receber uma cirurgia de grande porte, principalmente o coração. Então a pessoa transplantar um coração inteiro, o trabalho que é. Então aí eles recebem esse tratamento no dia 3, porque o enterro foi dia 4. Durante a noite, do dia 2 ao dia 4 de manhã, né, que é o dia 3 à tarde, que eles falaram que poderia velar, então foi todinho esse procedimento, todinho a retirar os órgãos, muito demorado. E à noite, às 9 horas da noite, eles perguntaram para mim, você ainda quer ver? Quer ficar com ele mais um pouco? Eu falei assim, não quero mais. Vamos adiantar, porque já o sofrimento já estava se prolongando muito. Aí passou a noite, no outro dia, ao meio-dia, eles falaram que entre meio-dia e 2 horas ele viria para o cemitério, que ainda tinha que fazer obrigatoriamente a autópsia, né? Tinha que fazer a autópsia, então ele viria nesse horário. Acabou vindo às 8 da noite. Né? Marilene, vou pedir mais uma vez uma licença, né, para que possamos ir para um rápido intervalo. E aí a nossa amiga vai se restabelecer, tomar um copo d'água, que é muita emoção mesmo. É muita emoção. Tá bom? Então nós já voltamos já. Estamos de volta ao terceiro bloco com a nossa amiga Marilene, que ela está falando sobre doações de órgãos. Marilene, poderia dar continuidade? Então nós estávamos falando, né, sobre o final do protocolo, o final da doação, e aquilo ficou uma ansiedade da noite, quando eu não quis mais vê-lo, né, passar a noite toda e você fica imaginando o que está acontecendo. Porque como eu sou da área da saúde, né, da parte precisamente de enfermagem, né, já assisti muitas cirurgias, inclusive de cérebro, então você sabe o que está acontecendo.
Então você sabe que seu ente querido está sendo retirado do coração, um desligamento muito delicado. Então os outros órgãos, as outras pessoas estão esperando receber, principalmente o coração, que é o primeiro. Então você imagina todo esse processo. Mas para as pessoas, Alex, que não têm essas informações, como eu imagino que deve ser muito difícil, né? Como no seu caso, você falou que não doou os órgãos da Larissa. Por quê? Eu não doei por falta de informação. Primeiramente, a falta de informação, eu não tinha informação, eu não era espírita também. Não que eu fosse espírita e ia ter o conhecimento ideal, porque é um momento muito difícil, né? Foi como você falou. A dor de um espírita é igual à dor de uma pessoa que é católica, que é evangélica. Então, o que faltou realmente foi o conhecimento e, em segundo plano, foi o medo. É o medo, né? Quando você mesmo falou, olha, vem aquela relação, nós vamos doar ossos, pele, córnea, coração. Vai desmontar minha filha e o que nós vamos sepultar? Porque assim, na minha mente, no meu coração, é como se a minha filha estivesse viva. Se ela fosse para aquela maca, para aquela cama, não sei como é que se dá o nome, para começar a fazer o procedimento de tirar os órgãos para poder fazer a doação, é um medo de mutilação, né? É um medo, por isso que hoje, né, nós estamos aqui fazendo essa entrevista com você. Interessante que a gente tem medo da mutilação, mas não tem medo que os vermes comam. Correto. Olha que coisa, né? Correto. Nós não temos medo daquele caixão desmanchar aquela madeira frágil, que é um compensado, sei lá que madeira que é aquela. A gente não tem medo das roupas virarem frangalhos. A gente não tem medo de tudo ser comidinho dia a dia. Isso. A gente não tem medo. Não tem medo disso. Mas quando tira um órgão de vivência para outra pessoa, nós morremos de medo. Mas tem um outro medo também que você me falou, que é bom as pessoas querem saber também, falta de informação. Quando os órgãos são doados e são sequestrados e dados para outras pessoas ou vendidos, um comércio de órgãos. Isso. Né? Isso você tinha medo também. Isso também, porque antigamente, né, nas carteiras de identidade, ela vinha, né, doador de órgão e não doador. E acontecia de pessoas darem entrada, né, em hospitais e ali acontecer algo que aos olhos de Deus é corretamente errado, né? Mas, então assim, no ato em que você tem esse pensamento de fazer essa doação, falta também a certeza. Será que aquele órgão ele está sendo enviado, está sendo doado realmente para aquela pessoa que está na fila, como você mesmo falou, logo lá no início, né? Eles entram em contato com a família vem, né, com o paciente para fazer todo o exame para ver se realmente vai poder receber ou não. Então, assim, o meu medo real era assim, eu autorizar uma doação e aqueles órgãos, eles serem vendidos para outras pessoas, porque isso pode acontecer, né? Não é nada, eu não estou falando nada aqui que é difícil de acontecer, né? É uma coisa que pode acontecer com qualquer um, mas o que me trouxe assim, a certeza de não doar foi aquilo que a Marilene, eu falei para a Marilene, né? Foi a parte de que é como se estivesse mutilando, e você falou, mas vai apodrecer, os germes vão comer, o caixão vai se desfazer, a roupa, o cabelo vai cair. Então assim, agora, hoje aqui, com esse bate-papo aqui com a nossa irmã Marilene, esse papo até edificante, muito construtivo, várias partes que ela está falando aqui eu fico muito emocionado, não cheguei a chorar porque eu me segurei bastante, mas é complicado, gente, é muito complicado, dá um nó na garganta, mas eu vou falar uma coisa para vocês, hoje eu peço todo dia perdão a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima e até mesmo a minha filha, por não ter, né, tido esse grande feito que foi a doação de órgãos da minha filha, podendo salvar outras pessoas. Eu peço perdão, né, e me arrependo mesmo. Alex, o que eu posso te falar dos seus medos? É uma realidade, sim, um comércio de órgãos? Sim, não só aqui no Brasil. No Brasil, eu acredito que seja pouco, porque eu não tenho essas informações. Tá? Eu procuro não tê-las. Né? Essa não acresce no que nós fizemos, o que nós podemos fazer no futuro, pelas pessoas, principalmente com
tipo de entrevista dessa, um tipo de gravação dessa, sobre essa doação, sobre a emoção, sobre o que você fez da parte boa. Então, a parte ruim eu procuro não saber, tá? Mesmo porque aí entra sim a minha religião, eu posso dizer que o Espiritismo me ensinou. Vamos supor então que um órgão seja vendido, doado para uma outra pessoa. É claro que eu não concordo que seria assassinado uma pessoa para beneficiar a outra. Isso seria totalmente, nem é conversa para isso aqui, que é fora do contexto, né? Mas vamos dizer que um órgão seja desviado, saia da fila, né, e passe para uma outra pessoa por dinheiro, tá? A sua doação não influiu nisso. Isso. Tá? Você doou. Para quem foi, pouco te importou. Tá? Você fez a ação. Você que é o ser doador. Você, porque a gente fala que o doador é o nosso ente querido, né? Uhum. Não, o Tiago nem doou nada. Quem doou dele fui eu. Entendeu? Ele estava com o corpo deficiente, já paralisado. Vamos chamar de morto. Eu doei. Entendeu? Então, esse órgão, ele foi sim para alguém. Aqui na nossa cidade, claro, é maravilhoso o trabalho da nossa cidade. Nós conhecemos onde nós estamos, mas eu não posso dizer do trabalho de outros lugares. Mas eu posso dizer também que é um conjunto de informações entre alguns lugares, entre um e outro, que quando um órgão vem de outro lugar para cá, ou vem daqui para outro lugar, porque existe uma lista, existe sim um caminho para ele, existe a pessoa certa para receber aquele órgão. Então, nós só tivemos que fazer a doação. Esse daí para frente, Alex, vai ser sempre das outras pessoas. Então, nós temos que parar aqui. Essas informações têm que seguir para nós, dentro de nós. Você doou, acabou. E continuando a parte, né, que depois que fez a doação, que chegou o corpo para nós, chegou intacto, chegou ele mesmo, vestido, bonitinho, o rosto dele, os olhos fechados, a boca fechada, certinho, ele tinha braço, ele tinha perna. Eu não senti falta de nada para enterrar. Se tinha alguma coisa faltando, foi uma pessoa, não foi mais, não estava visível para mim. Não foi um caixão lacrado, que eu não podia ver nada porque doaram ele inteiro. Não é assim que funciona. E nesse caminho todo, nesses dias todos, serviu para mais uma coisa. Você confirma, você sente o respeito dos profissionais. Eles te respeitam. Eles sabem o seu momento de dor, seu momento emocionalmente instável. Você pode ter que ser atendido a qualquer momento. Eles sabem que você está te doendo. Eles sabem que cada parte que sai parte de você, tá? Mas a parte que sai de você é emocional. Então a gente não enterrou nada vazio. É aquilo que elimina o seu pensamento, que hoje você sabe. Mas naquele momento, não só você, como milhões de pessoas pensam assim. Pensam que seu ente querido está dividido por aí. Então é como se fosse uma palavra muito forte, pesada. Ah, eu esquartejei meu filho e dividi. Sabe? Tem essa cobrança. Mas tem tudo na doação, que eu, como eu posso dizer para você, que é assim, é lindo, maravilhoso, eu doei, saí rindo, feliz da vida. Não. Saí sim com as minhas dúvidas, saí sim com algumas coisas atravancando o meu pensamento sobre doação. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que realmente foi tudo aquilo que eles me mostraram? Será que naquele momento de dor eu não estava sendo iludida? Né? Então, simplesmente surge sim dentro de você algumas coisas. Né? Será que as pessoas estão fazendo bom uso do aparelho que elas receberam? No caso da Jéssica, a moça do fígado, ela nem era casada, ela nem poderia ter, não sei se ela poderia ter filhos ou não, porque tem a medicação que toma, entendeu? Tem todo um tratamento, então para ela poderia ser muito mais difícil. Hoje o filhinho dela está aí com 1 ano e pouco, hoje tem 2 anos, é linda, ele chama Enzo, é muito gratificante. Ela diz que é a luz da vida dela, que em 2 momentos na vida dela ela renasceu. Foi quando recebeu o órgão e quando recebeu o filho. Então são os 2 momentos na vida que são marcantes para ela, que ela não abre mão de falar bem ou de dizer que aquilo trouxe vida para ela, as 2 situações. Então, quando eu vejo o Enzo, vejo as fotos do Enzo, vejo tudo aquilo que ela posta, as fases da criança,
eu vejo como se fosse uma fase dela também. Ela está aprendendo a viver como ele, né? Se é o presente o filho, é o presente o órgão, né? Então isso é gratificante. Isso elimina qualquer pensamento que você tenha contrário à doação. Então acaba sendo a doação de órgãos um ato muito bonito. Antes de dizer que é um ato de caridade, é um ato bonito de você ter doado algo que fez bem, assim, a felicidade de outras pessoas. Amor ao próximo. Renascer para outras pessoas. Porque a pessoa, quando ela recebe com essa dimensão, a Jéssica, ela pode comemorar o aniversário 2 vezes, né? No nascimento dela e no dia do transplante. Bom, dia das mães ela manda mensagem, oi, vai feliz dia das mães, sabe? Olha só. Então são situações elegantes, são situações de carinho, são situações, mas mesmo assim continuo dizendo, não nos fez ir uma na casa da outra. Eu não conheço onde que ela mora, ela não conhece onde eu moro, a gente conversa pelo WhatsApp, pelo Face, mas somos pessoas assim, respeitosamente estamos nessa ligação. Porque assim é tudo respeito, né? Um tempo atrás a minha filha estava tendo assim, bastante amizade com ela, eu chamei e perguntei para ela vai ser sua amiga? Você está sendo amiga dela por uma situação ou não? Não faça assim, né? Não faça assim, porque ela é, sim, uma pessoa que a gente deve bastante respeito, mas ela não faz parte da nossa família, porque recebeu um fígado que pertenceu a seu irmão, não pertence mais, né? Então, essa é a condição que a gente tem que analisar. É essa informação que é importante entrar dentro de nós, né? E aí, finalizando essa parte, né, do final da doação, quando passa muitas horas que eles deveriam começar a velar às 2 da tarde, no máximo 2 da tarde, demorou um pouco mais, né, por causa de um receptor, e aí acabei recebendo ele 8 horas, 8h30 da noite mais ou menos. Aquilo, Alex, o cemitério já não tinha mais onde conter pessoas. O salão ecumênico do João Batista é bem no centro, com as 4 velórios ligados a ele. Não tinha velório, então as 4 portas foram abertas do salão ecumênico. Só tinha o velório dele. Então aquilo ajudou muito, porque era muita gente. Aí a única coisa que eu pedi, que eu tive a consciência de pedir, para os amigos dele da polícia fecharem para a gente ficar pelo menos meia hora com ele. Porque ele era uma pessoa pública, ele não era mais meu filho. Tanto é que ele enterrou com roupa comum, não pus a farda. E muita gente veio me perguntar por que eu não vesti a farda dele. Porque até o momento que ele sofreu o acidente fardado, ele pertencia ao Estado. Ele pertencia às pessoas. A partir do momento que me devolveram só o corpo dele, ele já era meu filho. Né? Ali eu podia dispor do que eu quisesse. Né? Ele me pertencia novamente. Então, nesse pensamento também, pensei na doação. Com esse pensamento de meu, né? Não do filho de Deus, filho de Jesus, emprestado a mim, não. Naquele momento a gente usa essa coisa, né? Meu filho. Meu filho, minha mãe, então a gente não tem jeito, a gente usa sempre o meu mesmo, né? Então, por uns 40 minutos nós ficamos com ele, depois que abriu-se o velório, pouco pude ficar com ele. Quando foi lá pelas 3h15 da manhã, eu lembro o horário certinho, porque saíram todas as pessoas. De tanto que tinha, acabamos ficando sozinhos, né? E eu olhei para os lados das portas, né, dos outros velórios, estavam gente dormindo num sofá aqui, parentes no outro ali, mas o pessoal estava lá fora conversando, o pai dele e a irmã foram embora tomar um banho, tomar um café, e eu pude ficar sozinha com ele. Eu achei aquilo muito diferente, porque eu não tinha mais tempo de ficar com ele. Achei que até a hora que ele enterrasse não tinha mais tempo. Né? Aí eu vi, que eu olhei para ele, sentei perto dele e falei, meu filho, acabou. Já está tudo acabando. Já você pode partir de uma vez. Tá? O que tinha que ser feito com você aqui já foi feito. Seus órgãos já foram entregues, o pai da moça esteve aqui. Eu nem lembro o rosto dele, mas você já fez a sua parte. Aqui encerra o seu caminho aqui na terra. Siga em paz. Vai com Jesus. Filho, segue, porque aqui está tudo em paz. Aqui a gente vai aguentar bem, né? Você estando bem, a gente está bem. Então aí encerrou-se tudo, inclusive você pode ver, ou se fizer parte para você dessa entrevista,
Eu fiz muita entrevista para a televisão, principalmente para a Globo. Todos os casos de doação de órgãos eu estava envolvida, né? Mas ali é muito pouco, igual lá no comecinho, quando a gente conversou, que as informações são um clichê, é aquilo básico. É o básico, porque o tempo é pouco. Então, com muito carinho, eu sempre fui entrevistada pelo André Modesto, uma pessoa muito amiga que até hoje conversa comigo, né? Até hoje sabe dele, inclusive conheceu muito ele. Então, ele fez desde o primeiro dia do acidente, né? Então, ele já entrevistou minha filha sobre doação de órgãos, a mim, e ele cobriu as entrevistas também no hospital, de todo lugar. Então, ele sabe o que eu estou dizendo, ele sabe o que nós passamos, ele acompanhou bem essa fase. Então, tem essas gravações, tem as gravações do público, do montante de pessoas, né? Inclusive o Águia fotografou fotos aéreas. Então nós temos bastante vídeo sobre isso, né? Que eu não assisto mais. Que é muita emoção. Porque é rever toda essa situação. É rever tudo, né? Voltar. Isso. E para a gente finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre a condição da doutrina nesse caso. Né? A doutrina espírita tem no livro A Gênese, que fala mais sobre a doação de órgãos. E nós temos, conforme eu fui escrevendo para fazer esse livreto, eu percebi que nós não temos informações em livros sobre isso. Nós temos muitas monografias, muitos doutorados, nós temos mestrados sobre isso, né? E nós temos um único livrinho que fala da doação, mas ele é de 1984, então está bem defasado. E no nosso caso, no meu caso, de ser espírita, que não interferiu na doação, que não interferiu se eu estivesse sofrendo ou não, porque é tudo igual, não modifica nada, você ser espírita ou não, o que te dá é o acalanto, é a certeza, é o consolo de que a vida continua. E por continuar, você tem uma tarefa a fazer aqui. E essa tarefa minha está sendo cumprida. Começou desde criança, né, que eu sempre fui espírita. Quando chegou na doação, seria assim, quase que um topo. Como eu tive coragem de fazer, como que eu consegui fazer, né, sem ter cogitado sobre isso, sem ter conversado sobre isso, né, sem ter essas informações que eu tive só depois, né, de que ele, quando ele desencarnou, que eu fui pesquisar. Então, na doutrina espírita, já nos prova que a condição de sentir sensações, de sentir percepções, está no corpo físico. Mas, morto o corpo físico, essas sensações acompanham o espírito. Correto. Elas não ficam no corpo. Não fica. Então, você pode beliscar, você pode bater, você pode fazer o que quiser que não acontece nada. Então, a gente percebe, não acontecendo nada, o que tem dentro dele serve para alguém. Certo. Então, essa condição de sentimento, de percepção, Alex, ele vai com o espírito. Então, a gente está vendo bastante nas redes sociais, nunca se falou tanto em espiritualização como agora, nunca se falou tanto quanto as crianças estão vindo aí, todas prontas, falando em Jesus, todas sabendo de ação e reação, como a minha neta mais nova, de 9 anos, a mais velha, de 13 anos e meio, falou assim, nossa, eu fiz alguma coisa, ela diz o que fez, e falou assim, nossa, recebi de volta. A pequena jogando, só prestando atenção, falou assim para mim, a vida cobra, é ação e reação. Você fez, você tomou, veio de volta. Então, a criança falando de ação e reação, a criança, então elas estão prontas para isso. Então, a gente nunca ouviu tanto sobre isso como agora. Então, na realidade, a gente está pronto para ajudar o próximo. A gente está pronto, sim, do que há 12 anos atrás fazer um ato desse. E a gente tem que perceber, como nós falamos das doenças, né? Agora nós estamos falando da varíola, nós estamos falando de outras doenças que impedem a doação também. Então, o que impede é o preconceito, a falta de informação e as doenças que estão acometendo a humanidade. Eu costumo, ultimamente tenho dito que o mundo está doente, que as pessoas estão doentes, né? E as crianças vindo aí para nos ajudar a gente a se curar. Né? Então, essa é o nosso recado de hoje. Eu peço assim para as pessoas se informarem mais. Se tiver dúvida, converse com profissionais. Esse livreto vai ser entregue, vai ser distribuído.
é totalmente de graça, ele não vai ser vendido. Então, quando estiver pronto, nós anunciaremos, né? Nós já estamos no caminho, só faltam alguns depoimentos, né, das pessoas que receberam os órgãos. Então, que é a parte mais importante, que é a recepção. Porque se você tem, o doador já desencarnou, já partiu, está cuidando da vida dele. Nós estamos aqui, já doamos, nós não temos mais contato, não temos mais nada. Mas a vida continua para quem recebeu. É o receptor que nesse momento é sempre o mais importante. É sempre a pessoa que recebeu que nós temos que focar. E por ele ser a pessoa mais importante, nós temos que nos atualizar, nos informarmos o que podemos fazer nessa condição. Porque hoje é uma pessoa que você não conhece. Amanhã pode ser uma pessoa da sua família. Marilene, eu vou te pedir mais uma licencinha, que eu estou vendo que aí eu estou com uma perguntinha para poder fazer e aproveitar para você passar melhor essa parte dessa informação, desses livretozinhos, né, que vão ser distribuídos, tá bom? Então peço mais uma licença e voltamos para o nosso quarto bloco e último bloco. Estamos de volta com a nossa amiga Marilene, com essa entrevista edificante com relação à doação de órgãos. Eu aproveito, peço a todos vocês que deixem o seu like, que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo edificante para mais pessoas, porque são assuntos que são relevantes, que ajudam, né, no dia a dia e nesses momentos tão difíceis. Então eu peço a vocês encarecidamente, compartilhe, deixe o seu like, deixe um comentário, pode ser um comentário, perguntas, alguma coisa que a gente possa estar lendo e estar transformando em vídeo, tá bom? E aí eu peço a vocês aí que vocês possam estar nos ajudando, porque esse é o nosso canal, não é o canal do Alex, é o nosso canal. Marilene, eu gostaria de estar fazendo uma pergunta da parte já do Espiritismo, com relação a cartas psicografadas. Você já recebeu alguma carta psicografada do Tiago falando com relação às doações de órgão? Sim, Alex, já recebemos várias cartas, várias. Todas têm um conteúdo enfocando diferentes partes da doação. Né? Ele fala muito do meu ato, ele fala o ato que é fazer essa doação. Inclusive nós temos um marcador de texto que tem a foto dele e tem uma frase que foi tirada de uma das cartas. Esse marcador de texto a gráfica fez gratuitamente para nós, e o centro colaborador nosso de Frutal, que é Mancheira, eles trabalham com as crianças, e todo final de semana as crianças entregam mensagens no farol, e elas entregam a mensagem de setembro, que é a doação de órgãos, 7 de setembro, esse marcador de página com a frase, né? Então ele é distribuído, né, para poder, tem a foto dele, porque como ele foi um caso muito marcante de Rio Preto, um caso que muita gente lembra, inclusive todo o efetivo da polícia sabe quem foi, né? E, inclusive teve muitas homenagens para ele, né? Foram várias, a última foi agora dia 12, que muita gente viu, fez, o Nilton colocando a medalha 12 anos depois, medalha de sangue e bravura, né? Eu agradeço muito o senhor Galesco por essa homenagem, né? Então, não tem do que falar. Mas na carta psicografada, ele fala da importância da doação, em outras ele fala da importância de nós doarmos, o que causamos neles, o que aconteceu com ele depois da doação, que é aquilo que eu falei, que saíam luzes azuis do lugar dos órgãos, né? Que ele entendeu que ali foi a doação de órgãos, que não fez absolutamente nada no corpo dele, que ele é intacto, que ele é a mesma pessoa de sempre, né? Inclusive tem uma carta que foi lida pelo Nilton,
mais de 10.000 pessoas já viram essa carta, ela se encontra no YouTube. Vou passá-la para que você ponha no seu canal, né? Inclusive vou passar algumas falas que você pode ler a carta, né? Que são verídicas, porque tem toques naquelas cartas que ninguém tem condições de saber, principalmente dos meus sentimentos, dos momentos que eu vivi, né? Ou da minha família, então não tem como refutar a carta e dizer que não é real, tá? Mesmo porque tem outras formas de provar aquela veracidade. Então isso sim é gratificante. Saber que o que você fez tem esse retorno é muito gratificante. Muito importante, né? Muito importante. Inclusive o Milton adora falar sobre doação de órgãos. Ele está sempre falando naquelas aberturas da psicografia, nas palestras dele. Ele tem uma admiração muito grande para quem doa os órgãos da pessoa, porque ele fala disso muitas vezes. Muitas das palestras ele pediu para me falar sobre doação de órgãos. Que é importante. Ele comenta, ele fala assim, olha, hoje você fala sobre doação de órgãos. Então ele sente que aquele momento está sendo importante. E aí como esse livrinho surgiu? Quando eu fiz a marcador de página do Tiago, no momento era só dele. O ano retrasado, no salão, no dia de psicografia, tinha outras pessoas que fizeram doação. Então, o que nós fizemos? Eu peguei as fotografias e montei um outro marcador de texto. Ai, que legal. Então, pus o nome da pessoa, eles também doaram. Né? Então, a Joana, que você conhece, a mãe da Dani. Mãe da Dani. Então, tem o pai do rapaz de Ribeirão, né? Então, tem umas fotos assim, então tem as pessoas. Ai, que legal. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo de formiguinha, é uma informação aqui, é uma palestra ali. Por quê? Porque a didática é essa, né? Eu não posso pegar um microfone, um jornal e explanar sobre doação de órgãos, como isso é um sentimento ainda das pessoas. Isso tem que nascer primeiro no coração, depois nascer a informação, para a pessoa chegar a esse nível de doar. O medo é grande, não tiro a razão. Porque para nós as informações que chegam, aquelas insuficientes que eu te falei, tem mais medo, tem mais fantasia do que realidade. E a gente precisa quebrar essa fantasia. Então esse livreto, ele é importante, porque ele fala um pouco da legislação. Não é fácil tirar um órgão de uma pessoa e dar para outra sem mais nem menos. Porque nós temos a família, nós temos o doador, nós temos os receptores, nós temos uma equipe inteira que vai fazer essa captação, vai falar com a família, vai preparar a documentação, tem assistente social, os voluntários, nós temos a telefonista, nós temos a pessoa que está tratando essas pessoas internadas. Quantas pessoas? Então, vamos dizer que ela internou, tem uma arrumadeira, faxineira, cozinheira, porque elas vão estar uma internada. Aí nós temos uma equipe multidisciplinar que vai retirar os órgãos e outra que vai doar. E nós temos a parte externa, quem vai buscar esse órgão quando está fora. Nós usamos até da polícia militar, dos helicópteros, das pessoas com ambulâncias que vão buscar esses órgãos para poder serem implantados, senão nada se perder. Porque é tão difícil conseguir, é uma joia rara. É como se você estivesse pegando uma joia e ela não pode nem se quebrar. Você tem que carregar com amor, com cuidado. Então, porque aquilo ali você está carregando a vida de alguém. Né? Então, tem toda essa temática, todo esse trabalho, toda essa funcionabilidade de um hospital para o outro, de um local para o outro, de um transporte. Como pegar ainda para qualquer pessoa sem ser mais nem menos? Tem que ter um suporte para receber e transplantar em outra pessoa. Tem que ter um suporte para tirar um coração que dura 4 horas antes de você implantar em alguém. Por exemplo, então, te quebra aí já também aquilo que a gente pensa que vai vender um órgão. Porque para vender um órgão, vai precisar ter uma equipe para tirar. Médica, tudo certinho. Dentro de um hospital, para uma equipe receber e transplantar. Comprar muita gente. A pessoa tem que estar compatível. Isso aí. Porque não adianta estar no primeiro da fila se o terceiro é compatível. Isso aí, correto. Tá? Então, isso já quebra essa fantasia. Tá? De que vender o órgão é coisa. Isso se encontra no livreto. Tá? Que é impossível
vender um órgão sem toda essa dinâmica, tá? Todo esse processo. Sem contar que a pessoa primeiro vai no médico, sabe que está doente, faz todos os exames, o médico acompanha, o médico vai acompanhar o transplante, o médico vai acompanhar pós-transplante. Tá? O caso da Jéssica, para que depois de 10 anos que ela teve o transplante, recebeu, ela teve um filho. Não foi logo, ela não escolheu assim. Entendeu? Então tem todo o caminho pós-cirúrgico. Então, a partir do momento que você fala, vou doar os órgãos, começa tudo diferente para a vida daquelas pessoas. Então, isso é um trabalho intenso e grandioso. Não pode ser feito de qualquer jeito. Não é qualquer pessoa que vai receber. Não é qualquer pessoa que entra. Eu quero comprar aqui, quanto vale? Não está na prateleira do mercado, nem no hospital. Tá? Não é naquelas máquinas de cafezinho que você compra um rio. Então, ela tem que ter um processo imenso atrás disso. E tem mais, além disso, existe uma proteção da lei, existe uma legislação que vai explicar tudo. Quem pode, como recebe, como não fazer determinadas coisas, como está prescrito lá, que você não pode conhecer o receptor, para não criar esse elo, esse laço que não existe, para não constranger a pessoa, tá? Constranger. Como que a esposa do senhor que recebeu o coração, ele tinha 57 anos na época, eu não sei da vida dele, ele recebeu um coração. Como a família vai se sentir quando ele chega e fala, sou a mãe do Tiago, a mãe que te deu o coração. O coração que está aí é do meu filho. É muito de insensibilidade isso aí. Então, existe essa legislação, concordo com ela, né? Então não é contra, né? Porque muitas pessoas questionam, eu não posso conhecer? Não, melhor não. Tá? É porque senão vai criar um laço, né? Quando aquele senhor nos Estados Unidos estava fazendo uma caminhada e o rapaz de bicicleta para ao lado dele e ele traz um estetoscópio para ouvir o coração que era da filha dele, eu chorei muito, porque você aquilo te leva num estado, sabe, de emoção muito forte. Aí você pensa em ou distribuir os órgãos ou você ouvir um órgão batendo, sabe? Você faz uma escolha. Então você não distribui os órgãos, você vê um órgão batendo, funcionando, trabalhando, a pessoa rindo, a pessoa vendo os netos crescerem, vendo as filhas estudarem, vendo, sabe, a família seguir adiante. Isso é importante. Então é isso que fique. Então se informem. Procure saber como funciona. O pessoal da captação estão prontos para explicar. Tanto é que quando a Dani foi receber todas as informações da mãe dela, quando ela decidiu doar os órgãos da mãe, que a Joana teve um AVC, foi simples. Ela já sabia tudo que eu tinha explicado para ela, passo a passo. O que ele ia falar para ela, o que ele ia explicar, e ele falou assim, eu não sei, ela me explicou tudo. Quer dizer, eu podia fazer parte da captação e estava tudo bem, sabe? Porque eu entendi como é que é o trabalho deles. Eu entendi que aquilo é muito sério, que aquilo é muito, mas muito gratificante. Não teve nada errado. Eu não me queixo de ninguém, nem do pessoal da polícia, nem do pessoal da polícia que me ajudou o tempo todo, que ficaram com a gente o tempo todo, que ficaram viaturas disponíveis ao tempo todo. No hospital fui muito bem recebida, fui muito bem tratada, fui uma pessoa respeitada. Ninguém chegou perto de mim para falar nada, nem para cuidar do Tiago, nem para falar nada. O cuidado estava suspenso enquanto eu estava com ele, era o meu momento. Tá? Então, as explicações foram perfeitas, tá? Então eu não tive queixa, e vocês também não vão ter, porque isso faz parte do processo. Não é só a dor naquele momento, você tem que saber que você está fazendo algo que você precisa saber que amanhã você não vai sentir remorso e nem vai sentir, se questionar se deveria saber mais ou não. Saiba antes, saiba o que fazer, porque esse momento é importante. É isso aí, gente. Estamos aqui com a nossa irmã Marilene. Ela nos deu esse privilégio dessa entrevista maravilhosa, muito edificante e construtiva. Eu espero que todos vocês possam tirar proveitos, né, dessa entrevista. E vale também salientar para todos vocês que o importante é a informação. Como a Marilene falou, é ter informação.
Nós estamos hoje aqui encarnados, vivos, mas nós precisamos saber, no momento em que vai acontecer a morte do corpo, o que fazer, como fazer. Nós já temos várias coisas a fazer, que é a compra do caixão, aonde vai ser sepultado, mas a gente não se preocupa na parte da doação de órgãos, né? São coisas rápidas, são coisas tristes, mas a gente precisa ter esse conhecimento. É diferente da gente sentar e planejar um aniversário de 15 anos. Eu não estou pedindo ninguém para sentar e planejar a doação de órgão, ou tampouco ficar todos os dias falando sobre a morte do corpo físico, porque as pessoas logo se levantam e procuram uma madeira, né, para isolar, bater na madeira 3 vezes. Mas o bom e o importante é ter o conhecimento, a importância da doação de órgãos, onde vai salvar uma vida, né, uma pessoa, porque a filha é tão grande, né, Marilene? São tantas pessoas, imensa, né? A filha é imensa, sabe? As pessoas saberem que um órgão foi... Já pensou? Se naquele momento que eu vejo ele ali na cama, não vou doar, ninguém vai ter nada, não quero doar, eu tenho medo, eu não vou fazer, e saber que a Jéssica não tinha mais que horas de vida. Olha só. Ela não tinha mais que horas de vida. Eles estavam desesperados em Mirassol, com faixas pedindo um órgão, pedindo parte de um fígado, alguma coisa que ela pudesse viver. E não tinha mais tempo. Ela não tinha mais tempo. Eu nem quero falar dos outros, que eu não conheço a história. Certo. Dela eu conheço, eu acompanho, eu sei, com a aprovação dela, nós estamos falando aqui hoje, né, que eu perguntei várias vezes ela contou a história, participou comigo das gravações da Globo, né, sobre a doação de órgãos, como ela estava um mês depois. Ela era amarela, estava cor de rosinha, estava linda, é diferente. Choramos muito naquele momento. Ela falou assim para mim: eu sei que foi sua dor que me salvou. Então, isso é emocionante, você saber que a pessoa olha para você como se não fosse nem Deus. Quase te colocou no lugar de Jesus, quase te colocou no lugar de Deus que deu a vida. Mas não fui eu. O órgão pertencia a ele, pertencia a Deus, pertencia a ela. Deveria ser em algum momento já dela. Eu só devolvi, vamos dizer assim. Né? Então, você saber disso é que é o mais importante, Alex. Então, não tem mais do que falar sobre isso do que a gente já explanou. Eu te agradeço de coração, né? Mais uma vez eu peço a vocês o compartilhamento, deixe o seu like, se inscreva no canal, divida, né? Passe essa informação para outras pessoas que queiram ter essa informação sobre doações de órgãos. Agradeço a Marilene, muito obrigado, Marilene, que Deus, que Jesus te abençoe. E uma coisa que eu falo sempre, juntos, somos mais fortes. Um grande beijo a todos, até a próxima entrevista. Que Deus nos abençoe. Nossa, obrigada.